Você é o tipo de pessoa que adoraria fazer um filme? Depois de ouvir a história que eu tenho para te contar hoje, você vai ter dois tipos de reações. A primeira é continuar com o seu sonho, querendo fazer filmes e trabalhar nessa área. A segunda é que o cinema vai se tornar um grande passatempo e tudo que você vai querer dele é a distância. Pode parecer extremo, mas extremo é uma palavra que já pode definir a história que eu vou contar. Hoje eu vou te contar a história de quando o diretor Francis Ford Coppola decidiu que faria Apocalipse Now e todos pensaram que ele fracassaria, ficaria louco ou até mesmo não voltasse da selva. Heart of Darkness era considerado um projeto impossível em Hollywood. Até mesmo o grande Orson Welles, responsável por Cidadão Kane, não conseguiu fazer esse projeto acontecer. Simplesmente porque era uma história muito cara para produzir. Mas se existe uma palavra que todo jovem aspirante gosta de ouvir, é a palavra impossível. E foi assim que o John Millows, um jovem escritor e estudante da USC, decidiu começar a escrever o roteiro de Apocalipse Now. E os momentos de loucura já começariam nesse processo. O escritor teve a brilhante ideia de sugerir para algumas pessoas para eles gravarem o filme no Vietnã, durante a guerra. O George Lucas seria o diretor. Ele tinha a intenção de gravar tudo em preto e branco e fazer como se fosse um grande documentário sobre a guerra. Mas todos desistiram da história quando perceberam que simplesmente iriam morrer. Alguns anos se passaram, o Coppola tinha vencido 5 Oscars com O Poderoso Chefão 2 e acreditava que precisava fazer logo um próximo filme para juntar o máximo de dinheiro que pudesse para que ele e a sua produtora, a Zoetrope, pudessem focar em filmes de arte. Ou seja, agora era a hora de fazer dinheiro. Ele queria fazer algo grande e imaginou que Apocalipse Now era a melhor opção. E assim, meus amigos, começa a trajetória do diretor que durou mais de 15 meses na selva para completar as suas gravações. O Coppola é o tipo de pessoa que costuma conseguir encontrar a organização dentro do caos. Eles foram gravar nas Filipinas, região muito parecida com o Vietnã. Fizeram acordos com o governo para poder usar helicópteros e ter apoio do exército. No começo de produção as coisas corriam bem, o casting dos atores tinha funcionado e até mesmo o grande Marlon Brando tinha concordado em fazer o capitão durante 3 semanas por $3 milhões, pegando $1 milhão adiantado. As famílias da equipe também estavam na gravação. O diretor gostava de ter a família por perto, as crianças, assim todos poderiam trabalhar de uma forma mais confortável. Até o dia em que ele assistiu algumas filmagens com seus editores e eles perceberam que o ator que fazia o protagonista não era a pessoa certa para o papel. Ok, isso já aconteceu antes em algumas produções, só existia uma diferença em Apocalipse Now. Não existia estúdio produzindo o filme. Todo o dinheiro vinha do Coppola e da sua casa que estava hipotecada, diga-se de passagem. Esse é o exemplo de que, mesmo ganhando Oscars e estando no topo do mundo, ninguém vai te oferecer dinheiro para fazer os seus filmes dos sonhos. Essa situação toda trazia um peso muito maior para cada uma das decisões do diretor no filme. Mas como essa mudança tinha um peso artístico e poderia garantir o valor do filme, o Coppola voou até Los Angeles, encontrou o Martin Sheen no aeroporto, ofereceu o papel para ele e em menos de uma semana eles já estavam gravando. Agora com o ator certo para o papel. O Apocalipse Now foi feito com $35 milhões. Pode parecer muito saindo do bolso de um homem só, mas para os padrões do cinema de blockbuster de hoje em dia, isso é quase que o dinheiro de um filme independente. Outra grande diferença é que hoje em dia vemos os efeitos especiais substituindo muito os momentos de ação nos filmes. Mas em Apocalipse Now, tudo o que você vê realmente aconteceu. Isso não só traz um valor de produção e um grande poder para o filme, como também impede que ele envelheça mal. Eles realmente estavam lá, subiram nos helicópteros, construíram os cenários, chamaram um tigre, desceram o rio, explodiram diversos lugares, como também criaram algumas das melhores cenas que o cinema já viu. Mas assistindo ao filme e ao documentário, você aprende uma lição valiosa sobre o cinema. Não importa o quão bonita uma cena possa parecer ser, para realizá-la foi necessário muito tempo e até mesmo a sanidade dos envolvidos. Não é uma forma de arte simples, ela depende de muitas coisas, da tecnologia, do dinheiro e pessoas competentes envolvidas. Em um filme com a escala de Apocalipse Now, nós podemos dizer que essas coisas fugiram do controle.
Tufões. O exército precisava retirar os helicópteros no meio das filmagens para levá-los para a guerra de verdade. Mais tufões, locações completamente destruídas, muito calor, muita chuva, atores completamente drogados durante as gravações, atrasos nas gravações, jornais dizendo que o Coppola tinha perdido a mão e que o filme jamais seria lançado e até mesmo um ataque cardíaco. O ator Martin Sheen tinha 36 anos na época, tinha um bom condicionamento físico, mas fumava igual um louco. Na loucura das gravações, uma noite sentiu uma dor absurda no peito, saiu andando até um hospital sem avisar ninguém e foi socorrido. Algumas pessoas diziam que ele tinha morrido, outras que o Francis tinha esgotado seus atores. Até hoje o Martin Sheen diz que Apocalipse Now abriu seus olhos para dentro de si mesmo, não só pelo infarto, mas principalmente por essa cena. Em meio a todo o caos das gravações, o Francis conseguia continuar dirigindo seus atores. Nesse momento importante, o Martin, que era considerado um cara tranquilo, precisava mostrar os seus demônios, e para isso foi usada a bebida, socos, lágrimas e a exaustão. Mas tudo que o Francis fez foi indicar coisas pro ator durante a cena. Muita gente estava com medo do que o Martin poderia fazer nessa cena, mas esse foi um momento de conexão entre o diretor, o ator e os demônios do ator. Todos os atores queriam saber o que eles estavam fazendo. Muitas vezes as coisas não faziam sentido, e o Coppola sempre respondia: o personagem é você, as suas ações são as ações do personagem. Mesmo que o diretor sempre tenha sido um grande maestro para os seus atores, ele não estava preparado para o verdadeiro rei da selva, o Marlon Brando. Falar sobre o Marlon Brando é cada dia mais contraditório. A verdade é que se você estuda a carreira do ator, vai descobrir que ele teve várias vidas, diversos momentos, e em cada um deles se apresentou de uma maneira diferente. Ele não era muito interessado em falar sobre atuação ou qualquer coisa relacionada, e isso aumentou quando foi ficando cada vez mais velho. O Francis tinha uma ótima experiência com ele em O Poderoso Chefão, ambos conquistaram a glória juntos, mas mesmo assim, o Marlon fez o Coppola de idiota durante 2 semanas. O contrato era simples, 3 milhões por 3 semanas, lembra? Quando o Marlon chegou ao set, ele estava mais gordo do que quando o Coppola o viu pela última vez e fazia perguntas intermináveis sobre o personagem e sobre os momentos em que ele aparecia. Eles não faziam nada além de conversar, até o dia que o Coppola percebeu que o ator não tinha lido o livro e que ele ia embora quando as 3 semanas acabassem, quer eles tenham gravado ou não. Então o Coppola começou literalmente a filmar sem parar. Essa era a única forma que ele tinha conseguido para captar os momentos com Marlon Brando. Depois dessa insanidade absurda com todas as filmagens, com meses de atrasos e milhões a mais gastos, você deve estar pensando que eles tinham acabado. Na verdade não. Depois de gravar, é preciso editar. 352 horas de filme foram gravados, para ser mais exato. O Walter Murch, que escreveu o livro Num Piscar de Olhos, foi um dos 3 editores do filme. O motivo para eles terem tanto material foi porque o caos foi tão grande que o Coppola precisava gravar qualquer tipo de oportunidade que ele tinha. Ele filmou absolutamente tudo que ele pôde, e durante 1 ano e meio eles editaram essa grande história. Algumas cenas clássicas, como os helicópteros ao som de Wagner, já estavam no roteiro original. Por questões contratuais, o filme precisava ter 2 horas no máximo. Imagina reduzir 350 horas de filmagem para criar um filme. O diretor sofria de tanta pressão da imprensa na época que decidiu lançar uma versão inacabada em Cannes. No evento, o diretor disse: My film is not a movie. My film is not about Vietnam. It is Vietnam. Só uma pessoa completamente apaixonada e focada poderia realizar um filme como esse. Naquela edição de Cannes, Apocalipse Now ganhou a Palma de Ouro, e mesmo assim muitos criticaram o filme quando ele foi lançado. Mas o tempo vem mostrando que do caos nasceu uma obra-prima. Hoje, com 3 horas de filme, assistir Apocalipse Now depois de conhecer essa história nunca será a mesma coisa. Ainda bem que o diretor não colocou uma bala na sua cabeça e levou esse projeto até o fim, mesmo que decidindo nunca mais fazer um filme nessa escala. Depois dessa história toda, a pergunta que eu te faço é a seguinte: ainda quer fazer seu filme?